Você acha que já viu tudo a respeito de Harry Potter? Mas e se eu te dissesse que você viu só uma versão simplificada dessa história e que agora ela pode ser completamente diferente? Fala, galera do bem! E é isso! Existe assim uma sensação meio estranha no ar desde que a HBO Max anunciou a nova série do Harry Potter. E eu vou dizer para vocês, não é exatamente assim empolgação, mas também não chega a ser rejeição. É alguma coisa assim que ficou ali meio que no meio do caminho, é uma espécie de expectativa desconfiada. É como se todo mundo meio que quisesse voltar para Hogwarts, mas ao mesmo tempo assim estivesse se perguntando se isso realmente precisava acontecer, saca? É uma dúvida assim atroz, digamos assim. E talvez essa seja a primeira camada interessante dessa história, porque quando um projeto ele nasce já cercado por esse tipo de dúvida, ele não pode se sustentar só na nostalgia, ele precisa justificar a própria existência. E isso coloca a série, galera, num lugar assim, muito mais arriscado e ao mesmo tempo muito mais interessante também. E daí você vai me perguntar, tá, Lud, beleza, mas o que essa versão tem exatamente para oferecer que os filmes não ofereceram? Vou dizer para vocês uma coisa, essa pergunta ela parece simples, mas ela esconde uma provocação meio que importante, porque existe uma tendência quase que automática, né, digamos assim, de tratar os filmes como sendo uma versão definitiva do Harry Potter. Só que se a gente parar para pensar com um pouco mais de frieza e menos paixão, né, talvez isso nunca tenha sido totalmente verdade. Os filmes eles foram gigantescos, icônicos, obviamente, marcaram uma geração inteira, mas eles também foram, inevitavelmente, uma síntese, né? Eles foram um recorte, eles foram uma adaptação literária que precisou correr contra o tempo, condensar personagens, simplificar relações e, em muitos momentos ali, escolher o impacto imediato em vez daquela construção silenciosa que normalmente acontece. E é aqui que a série começa a mudar de figura. Porque quando você devolve tempo para uma história, você tira a urgência da adaptação, você acaba alterando o significado dela. Não é só uma questão assim, de mostrar mais cenas, é uma questão de meio que de permitir que as emoções se desenvolvam de uma forma diferente. There is nothing special. Sabe? É como se você pudesse deixar os personagens respirarem. Sabe? Você está permitindo, na verdade, que o espectador perceba coisas que antes passavam batidas. Né? Resumindo, é mais ou menos isso. E talvez o exemplo mais claro disso seja logo o ponto de partida, que é o próprio Harry Potter. Sabe? A imagem daquele molequinho ali embaixo da escada, ela sempre esteve ali, ela sempre foi conhecida. Era quase que um símbolo, assim, mas foi realmente quase que simbólica. Mas, curiosamente, ela nunca foi realmente explorada em toda a potência que ela tinha, porque aquilo não é só um detalhe curioso da infância dele, aquilo é um ambiente de confinamento, sabe? É um espaço de apagamento mesmo, é o retrato de uma infância emocionalmente negligenciada. E se a série tiver coragem de encarar isso com mais profundidade, o Harry que a gente vai conhecer, ele pode ser bem diferente daquele que ficou cristalizado na memória coletiva. Não é mais só o menino que sobreviveu, sabe? É alguém que foi moldado pelo isolamento, pela carência, pela ausência. E isso, querendo ou não, muda tudo, galera. Porque, fundamentalmente, meio que muda a forma como ele se relaciona com o mundo, sabe? Muda a forma como ele se conecta com as pessoas, muda, inclusive, o peso de Hogwarts na vida desse menino, sabe? E aqui entra um ponto que, pelo menos assim, para mim, parece fundamental. Talvez Hogwarts nunca tenha sido só um lugar mágico, talvez aquilo ali tenha sido meio que um refúgio. E refúgios eles são diferentes quando você olha para eles com mais maturidade. Nos filmes, Hogwarts parece muitas vezes um espaço de encantamento, quase que uma idealização, digamos assim. Um lugar seguro, fascinante, acolhedor. Só que a estética que a HBO Max começa a sugerir aponta para uma outra direção completamente diferente, uma direção mais orgânica, mais texturizada, menos perfeitinha, mais ou menos por aí. E isso abre uma possibilidade muito interessante. E se Hogwarts for retratada como um lugar antigo, marcado pelo tempo, cheio de falhas, com desgastes, com contradições? E se aqueles corredores não forem só mágicos, mas também forem frios? E se os professores não forem só excêntricos, mas também cansados? E se existir um peso ali que os filmes nunca quiseram explorar completamente? Percebe que isso aí acaba mudando completamente a experiência? A história ela deixa de ser só confortável e passa a ser intrigante. E quando isso acontece, o espectador não está mais só revivendo alguma coisa que ele já conhece, ele está redescobrindo.
E esse mesmo raciocínio ele vale para o elenco, que talvez seja o ponto onde o público mais resiste. E com toda razão, não posso tirar a razão realmente. Porque a ligação emocional com aqueles atores originais ela é muito forte. Só que existe um detalhe bem importante aqui. Tentar reproduzir o que já foi feito seria provavelmente o caminho assim, mais fraco possível, seria a decisão menos acertada, porque imitação não gera descoberta. E essa nova versão ela precisa desesperadamente ser descoberta. E talvez por isso a escolha de atores assim tão jovens, tão relativamente desconhecidos até, faça tanto sentido. Não porque eles precisam parecer com os antigos, mas porque eles ainda não carregam aquele significado pronto, sabe? Eles são, de certa forma, espaços abertos, são telas em branco ali. E isso permite uma coisa que é muito rara, acompanhar o crescimento real desses personagens ao longo do tempo que for passando. Não como uma sequência de interpretações, mas como um processo contínuo, é amadurecimento puro. E isso tem um impacto emocional muito mais forte do que parece à primeira vista, porque o público não vai só assistir à evolução dos personagens, ele vai vivenciar essa evolução junto com eles. Agora, talvez, galera, o ponto mais sensível de todos e também o mais revelador seja a forma como essa série está lidando com os personagens que já estavam completamente cristalizados. A escolha do Papa, esse Edo, que está entrando como Snape, é assim, o melhor exemplo disso aí que eu estou falando, porque o Snape ele nunca foi um personagem simples, ele sempre existiu nesse lugar desconfortável entre o afeto, o ressentimento, entre o heroísmo e a amargura, enfim. E talvez esse seja justamente o problema, porque ao longo dos anos a imagem dele acabou se tornando confortável demais, é previsível demais. E quando você quebra essa expectativa, não só visualmente, mas também simbolicamente, você meio que obriga o público a olhar o cara por um outro ângulo, a reinterpretar esse cara, a questionar aquilo que parecia resolvido. E isso pode gerar rejeição, óbvio, mas também pode gerar alguma coisa muito mais valiosa, que é a complexidade, porque no fundo é isso que essa série está tentando fazer. Não repetir o Harry Potter, mas tensionar o Harry Potter. Não entregar exatamente o que a gente espera, mas provocar o que a gente não estava esperando sentir. E isso leva a gente a uma pergunta que é meio que inevitável. E até talvez um pouco desconfortável. E se essa versão for melhor que os filmes? Não melhor assim em escala, nem em espetáculo, claro, mas melhor em profundidade, porque pela primeira vez essa história pode vir a ser contada com o tempo que ela sempre precisou, sem aquela necessidade de condensar, de simplificar, de correr para chegar nos momentos épicos e tal. E quando você retira essa pressa, acontece uma coisa muito curiosa. Os menores detalhes eles começam a ganhar importância. Os silêncios, os olhares, as relações que se constroem aos poucos. E, de repente, galera, aquela história que você jurava que você conhecia começa a parecer completamente nova. No cinema, existe uma ideia assim que sempre me fascinou. A de que nenhuma história pertence só àquele momento em que ela foi contada. Ela pertence a todas as vezes em que alguém decidir revisitar. Sabe? Algumas obras elas não terminam quando os créditos sobem, elas continuam vivendo. Na memória, na imaginação e principalmente na forma como a gente muda com o tempo. O Harry Potter, na verdade, sempre foi assim. Nunca foi sobre magia, sobre feitiços, sobre criaturas fantásticas, sempre foi sobre crescer, sobre perder, sobre encontrar o próprio lugar no mundo quando tudo parece fora do lugar, enfim. E talvez seja por isso que voltar para Hogwarts agora seja completamente diferente, porque nós não somos mais os mesmos. Eu não sou mais o mesmo cara que devorou todos os filmes da série, porque eu também tenho um filho que é apaixonado por esse universo e que, de repente, entrou no reino do Harry Potter lá na Universal Studios de Orlando e deu de cara com tudo aquilo que via nas telas, enfim. Não obstante, o fato de que a gente volta a ser criança quando entra no parque da Disney assim, sem a menor vergonha na cara, enfim. Aquela primeira travessia que a gente fez lá em 2001, ela tinha encantamento, ela tinha descoberta, ela tinha inocência, mas essa nova jornada, ela vem carregada de uma outra coisa, consciência. Mas antes de qualquer especulação, existe um ponto concreto que a gente não pode ignorar, que é o trailer que já está aí no ar. E mais do que um material de divulgação, ele funciona como uma espécie de manifesto meio que silencioso ali do que essa série pode ser. Porque trailer, quando ele é bem construído, ele não mostra só a história, ele mostra a intenção. E o que chama atenção aqui não é exatamente o que aparece, mas como aparece. O ritmo é mais contido, as imagens elas respiram mais, existe uma confiança no tempo da cena, enfim. Nada disso era comum nos primeiros filmes.
Nada agora parece apressado, nada parece excessivamente explicado, e isso é um sinal muito claro. A série não quer te impressionar imediatamente, ela quer te envolver aos poucos. O próprio uso do silêncio, ou de uma trilha mais contida, ali, mais silenciosa, indica uma escolha bem interessante. Menos espetáculo imediato, mais construção de atmosfera. E quando o espetáculo aparece, galera, ele não vem como uma explosão, ele vem como consequência. Um outro detalhe importante é o olhar sobre os personagens. O Harry do trailer, ele não vem apresentado como um herói, ele é apresentado como alguém deslocado, sabe? Observando, tentando entender, quase que perdido ali naquela história. E isso reposiciona completamente a jornada, porque em vez de começar com grandiosidade, a série começa com fragilidade. E histórias que começam na fragilidade, elas têm muito mais espaço para crescer, né? Através das temporadas, do tempo, enfim. Se esse trailer for um indicativo honesto do tom dessa série, então a gente não está diante de uma versão mais moderna do Harry Potter, a gente está diante de uma versão mais consciente, mais interessada em construir do que em impressionar, mais interessada em aprofundar do que em repetir, sabe? Acho que, em resumo, é mais ou menos por aí. Com isso, tudo fica ainda mais imprevisível, porque pela primeira vez a gente não sabe exatamente o que a gente está esperando. A HBO, galera, tá apostando alto nisso aí, sabe? Com um investimento que já ultrapassa aí a casa das centenas de milhões de doletas aí por temporada, um dos maiores, né, orçamentos aí feitos para televisão. Fica claro que não se trata só de revisitar um sucesso ou de requentar uma história, é uma tentativa de reconstruir um universo, cena por cena, personagem por personagem. E quando o cinema, ou a televisão, aí nesse caso, decide voltar para um lugar tão simbólico, não é só a história que está em jogo, é a memória de quem assistiu. E eu não vou negar que eu espero que talvez exista alguma coisa ainda muito mais bonita nisso tudo, que é a possibilidade de me surpreender. Porque, no fundo, é isso que a gente vai querer quando a gente ligar a TV. Não só rever o que a gente já conhece, mas sentir em alguns episódios que o novo pode ser igualmente inesquecível. No fim das contas, galera, talvez essa série não exista para substituir os filmes. Talvez ela exista para revelar o que eles não puderam mostrar. E isso muda completamente a forma como a gente deve olhar para esse projeto. Porque, na verdade, não se trata de voltar para Hogwarts, se trata de perceber que talvez a gente nunca tenha saído de lá. Só não estava olhando direito. E a gente se vê no próximo set.